A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero estar deixando nessa tarde uma palavra abençoada aos nossos corações para a nossa meditação, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 38, 39 e o 40, que diz bem assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhes proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Irmãos, a gente vê aqui, que uma coisa que os discípulos diz, e é fato, que o homem que estava expulsando o demônio, que estava usando uma pessoa, não era um dos 12, não era discípulo. Porém, a atitude, dos discípulos foi uma atitude incerta. A gente vê que no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 15, 13, 14, 15, a gente vai ver que Jesus, o Senhor Jesus, subiu ao monte e chamou algumas pessoas que ele ia nomear como discípulo, que ia seguir, que ele ia nomear, como discípulo para o seguir, para pregar a palavra, curar enfermidades, expulsar demônios. E aí ele nomeou João, Pedro, ele nomeou 12 discípulos, para o seguir, para ir ao mundo, pregar a palavra, para curar enfermidades, expulsar demônios. E a gente vê uma coisa, essa atitude incerta dos discípulos, ao ver um homem expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, e os discípulos iam lá proibir. Por quê? Porque ele não era um dos 12, nomeado um dos 12. Irmãos, ninguém precisa ter a mesma religião, Eu vou dar aqui um exemplo. Entre duas religiões, duas denominações, a denominação presbiteriana e a denominação maranata. Há uma pessoa, um homem, da igreja maranata que está expulsando um demônio, que está usando, fadigando uma alma. E aí, um grupo da igreja presbiteriana vai lá repreender e proibir essa pessoa, esse homem da igreja maranata. Por quê? Porque ele não participa da igreja presbiteriana. Irmãos, o homem da igreja maranata pode não fazer parte da igreja presbiteriana, pode não fazer parte dos cultos, pode não participar da escola dominical, todos os domingos, mas se crê no Senhor Jesus, se crê no Senhor Jesus, tem a mesma fé, tem o mesmo propósito, unido na mesma fé, é unido no mesmo propósito. Eles têm o mesmo ensinamento, seguem o mesmo ensinamento, têm a mesma doutrina, obedecem a palavra de Deus. Por que que vai proibir? Sendo que professa a mesma fé, professa o mesmo crer em Deus, tem o mesmo, unidos no mesmo propósito e na mesma fé. Não há motivo nenhum de proibir. E aqui a gente vê, os discípulos proibiu um homem de expulsar demônios, porque ele não era nomeado como um dos 12, como discípulos. E o Senhor Jesus falou: não lhes proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Irmãos, para expulsar demônio, que nem aqui está falando, não precisa fazer parte da mesma denominação, um evangélico, presbiteriana, assembleia, maranata, Deus e amor. Se tem fé, se ora, se jejua,
A gente vê aqui em Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 29, né, que um pai, né, desesperado, levou um jovem, né, o seu filho, até o Senhor Jesus e disse: Senhor, mestre, eu trouxe o meu filho aqui porque ele está sendo, né, usado, perseguido por um espírito imundo. E eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, né, e pedi para que eles o curassem, mas eles não conseguiram, né? E o Senhor Jesus, né, cheio de autoridade, né, unção, poder, ele conseguiu. E o que a palavra diz, né, em Marcos, capítulo 9, versículo 29? Os discípulos, né, eles resolveram perguntar ao Senhor Jesus: por que não conseguimos expulsar o demônio? O que o Senhor Jesus respondeu? Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Irmãos, aquele homem não fazia parte dos 12, não era discípulo, né? Mas tinha, né? Com certeza orava, com certeza jejuava, com certeza, né, era unido em um propósito, em uma fé, né? E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava fadigando o jovem lunático, né? Então, para expulsar demônio não depende de denominação, mas sim tem que ter autoridade, né? Desde o momento que a gente levanta a mão para o céu, aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? E a gente professa aquela fé verdadeira, né? A gente obedece a palavra de Deus. Desde esse momento, o Senhor, ele nos concede a autoridade de curar, né? De pregar a palavra e de expulsar demônios. Já os discípulos, né? O Senhor concedeu esse poder para eles, né? Desde o momento que ele os elegeu, os nomeou como os 12, né, como discípulo para o seguir, para expulsar demônios, para pregar a palavra, para, né, curar enfermidades. Porém, às vezes eles tinham dúvida, né, às vezes eles não criam, como o Senhor Jesus: ó geração incrédula, até quando permanecereis conosco? Né, permanecereis conosco, até quando vão me fazer sofrer? E o Senhor Jesus conseguiu expulsar o demônio que estava fadigando aquele jovem lunático. Porque ele era cheio de autoridade, poder e unção, e tinha concedido aos 12 também. Só que os 12, às vezes faltava fé, às vezes faltava temor, às vezes faltava, não tinha autoridade, e às vezes tinha dúvida, né? E eles foi repreender o homem que estava expulsando demônios em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: não lhes proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ele não fazia parte dos 12, mas ele tinha vida em oração. Ele orava, ele jejuava e com certeza ele tinha autoridade, né? Porque para expulsar demônio, né, em nome do Senhor Jesus, tem que ter muita autoridade. Não é só fé, né? Não é só fé, mas tem que ter autoridade, tem que ter jejum e oração. Aqui que nem tá falando em Marcos capítulo 9, versículo 29. Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, né? Viver a vida em oração, jejum, consagrando a vida ao Senhor, porque Ele nos concede autoridade, né? Basta a gente obedecer a sua palavra e andar em oração, né? Andar em jejum, porque assim como Ele faz milagres, né? Porque a palavra dele diz, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Se a gente permanecer em oração, em jejum, assim como Ele, a gente também fará as obras que Ele faz, por crer nele, por crer na sua palavra. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.